Portanto, os Estados Unidos preparam para alargar de forma significativa a lista de países, cujos cidadãos ficam proibidos de viajar para o território norte-americano. A confirmação foi deixada pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, numa entrevista à Fox News. Washington admite agora estender a proibição a mais de 30 novos países, embora a lista final ainda esteja a ser analisada pelo presidente Donald Trump. Desde junho, os Estados Unidos da América impedem a entrada de cidadãos de 12 países e aplicam restrições adicionais a outros 7, justificando as medidas com a necessidade de travar potenciais ameaças e dificultar a entrada de indivíduos considerados de risco. Segundo Noem, a expansão resulta da incapacidade de vários governos estrangeiros de garantirem informações fiáveis sobre os seus cidadãos, um fator que afirma colocar em causa a segurança interna. Nos últimos dias, órgãos de comunicação norte-americanos avançaram que a nova lista poderá abranger até 36 países, citando fontes do Departamento de Estado. A pressão sobre a administração aumentou após o ataque armado contra 2 membros da Guarda Nacional na passada quarta-feira em Washington. O suspeito, um cidadão afegão que chegou ao país em 2021, é apontado como exemplo de falhas nos programas de reinstalação adotados por governos anteriores. Em resposta, Trump prometeu suspender de forma permanente a imigração oriunda do que descreveu como países do terceiro mundo, reforçando uma agenda que tem colocado o combate à imigração irregular no centro da sua política desde que tomou posse em janeiro. As cheias e deslizamentos provocados por chuvas intensas na Indonésia, Tailândia e Sri Lanka já causaram mais de 1.600 mortos. Além disso, obrigaram mais de 1,1 milhões de pessoas a deixar as suas casas num dos períodos mais severos de tempestades tropicais da região este ano. Confira no Giro pelo Mundo. Pelo menos 1.608 pessoas perderam a vida devido às inundações que continuam a afetar a Indonésia, Tailândia e Sri Lanka, com a previsão de chuvas fortes que podem agravar a situação nas próximas horas. Na Tailândia, o número de mortos subiu para 276, enquanto as autoridades estimam que 4 milhões de pessoas tenham sido afetadas pelo mau tempo. Muitas ruas permanecem inundadas em 7 províncias do sul e 367 pessoas estão dadas como desaparecidas, segundo o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Na Indonésia, o país mais atingido pela convergência de ciclones do sul e sudeste asiático, o número de mortos subiu para 862, com 571 desaparecidos, cerca de 2.700 feridos e aproximadamente 3,5 milhões de pessoas afetadas. No Sri Lanka, as autoridades reportaram 486 mortos e 341 desaparecidos, com milhares de pessoas deslocadas para abrigos e locais mais seguros. O mau tempo também provocou inundações no Vietnã, na província central de Landong, danificando cerca de 2.000 casas. Os ataques de ursos no Japão provocaram 230 feridos e 13 mortos entre abril e novembro deste ano, o número mais elevado a constar dos registros iniciados em 2006, segundo dados oficiais. Face ao aumento do número de ataques de ursos verificados no país, o governo japonês anunciou em novembro um pacote de medidas que inclui incentivos para obter a licença de caça e a construção de vedações elétricas. As autoridades alteraram também algumas das regulamentações em vigor, permitindo que agentes da polícia utilizem espingardas para abater ursos.
O Comando Sul dos Estados Unidos da América retomou os ataques letais contra alegados barcos de narcotraficantes, matando 4 pessoas no contexto de um escrutínio bipartidário da campanha antidroga do Pentágono. As Forças Armadas norte-americanas afirmam ter efetuado mais um ataque contra um barco suspeito de tráfico de drogas no leste do Oceano Pacífico, pondo fim a uma pausa de quase 3 semanas, numa altura em que os legisladores intensificam o escrutínio da campanha letal do Pentágono contra suspeitos do narcotráfico. Acrescentou que os serviços de informação indicavam que a embarcação transportava estupefacientes ilícitos ao longo de uma rota de tráfico conhecida. Um Boeing 737-200 da Air India, fora de serviço desde 2012, reacendeu um antigo problema administrativo da companhia ao ser redescoberto em uma área remota do aeroporto de Calcutá. O jato permaneceu por 13 anos parado sem que a empresa percebesse sua existência, até que autoridades aeroportuárias pediram sua remoção. A notificação gerou surpresa e resistência inicial da companhia, que chegou a afirmar que a aeronave não lhe pertencia. A situação obrigou a Air India a realizar uma auditoria interna. O levantamento confirmou que o 737 era de fato parte da frota desativada, apesar de não constar nos registros de ativos fixos ou em outras documentações oficiais. Durante todos os anos em que o avião ficou estacionado, o aeroporto de Calcutá continuou a cobrar as tarifas padrão de pátio e estacionamento. Ao final do processo de verificação, a Air India foi informada de que deveria pagar cerca de 10 milhões de rúpias acumulados desde 2012. Em Moçambique, o governo revelou que mais de 700 infraestruturas públicas foram destruídas desde 2019 por ciclones e manifestações pós-eleitorais. As províncias da Zambésia e Nampula são as mais afetadas e enfrentam agora um enorme desafio financeiro para a reconstrução. O Conselho de Ministros de Moçambique anunciou que desde 2019 um total de 705 infraestruturas públicas foram destruídas por eventos climáticos extremos e pelas manifestações que se seguiram às eleições gerais de outubro de 2024. O levantamento divulgado em Maputo pelo porta-voz do governo, Inocêncio Mpisa, indica que 257 infraestruturas foram danificadas por ciclones e outras 448 resultaram da violência pós-eleitoral. As províncias da Zambésia e Nampula concentraram a maioria dos prejuízos, avaliados em 27,4 mil milhões de meticais, o equivalente a 369 milhões de euros. Para repor a normalidade e reabilitar os serviços essenciais, o governo estima serem necessários pelo menos 473 milhões de euros. Mpisa adiantou que Moçambique vai intensificar a mobilização de fundos junto de parceiros para acelerar a reconstrução, reforçar a resiliência institucional e mitigar riscos de futuros desastres. O porta-voz lamentou os efeitos generalizados da destruição, sublinhando que todos os moçambicanos estão afetados, incluindo aqueles que participaram nos atos de vandalismo. O país continua entre os mais vulneráveis às alterações climáticas, enfrentando anualmente cheias e ciclones durante a época chuvosa. A crise política desencadeada pelas eleições de 2024 agravou a situação com protestos que provocaram 411 mortos e milhares de detenções. Um estudo nos Estados Unidos da América revelou que 12% das profissões nos Estados Unidos já podem ser substituídas pela inteligência artificial. A projeção foi feita a partir de uma simulação na qual os pesquisadores recriaram digitalmente quase toda a força de trabalho do país. O conceituado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, simulou a vida real para projetar o verdadeiro impacto da tecnologia nas carreiras. Os cientistas recriaram no computador quase toda a força de trabalho do país,
Cada cidadão ativo ganhou um gêmeo digital com as mesmas habilidades de um humano, mas o trabalho seria executado pela inteligência artificial. Ao todo, foram analisadas tarefas que seriam executadas por 151 milhões de pessoas em mais de 900 áreas. De acordo com o MIT, os robôs já são capazes de ocupar quase 12% dos empregos nos Estados Unidos. O número é maior que estimativas anteriores. A diferença é que o estudo não analisa as profissões isoladamente, mas projeta as possíveis substituições a partir de interações em larga escala entre computadores e humanos. O impacto imediato da inteligência artificial pode representar 1,2 trilhão em salários que deixariam de ser pagos, o equivalente a mais de 6,5 trilhões, mais da metade do PIB brasileiro. O projeto ganhou o nome de Índice Iceberg. Segundo o relatório, o que mais se vê são as substituições na área de tecnologia, com 2,2% de impacto real, mas abaixo da superfície, 9,5% dos trabalhos devem ser afetados. Todas onde o humano exerce pensamento crítico e criatividade devem ficar mais intactas. A IA não toma decisões, ela expõe dados, então essas estarão mais protegidas. E aquelas onde o humano está fazendo ações e trabalhos repetitivos, essas com certeza, como administrativas, financeiras, vão ter maior impacto.